Desde que criei no nome de Jesus Cristo, aprendia e era ensinado por homens, ficava confuso. E não compreendia e não podia entender as coisas espirituais. Mas, pela misericórdia daquele que está sentado no trono e que nos dá do seu Espírito, nós nos voltamos para o que Jesus disse e os apóstolos disseram. E abandonamos todo o ensinamento carnal, natural e humano, ficando somente com a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Assim, a luz brilha no coração e nós vamos ver o que está escrito sobre isto. Não ideia humana ou interpretação particular ou carnal. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, vou repetir o que Jesus disse. Quem que vem a ele? Aquele que ouve o Pai e aprende. Portanto, somos ensinados por Deus. É porque essa era que vivemos, nós somos ensinados pelo Espírito Santo. E alguns pensam que o Espírito Santo não seja o Pai. Mas veja que quem é o Pai de Jesus? O Espírito Santo é o nosso Pai. Nós somos gerados por Ele. Louvado seja Jesus. Bem, então, nós seremos ensinados por Deus. Pois diz assim, versículo 45. Serão todos ensinados por Deus. Pronto. É Jesus que disse e repetiu uma palavra que está nos profetas. Bem, agora Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 e 17. Vejamos. 7, 16 e 17. Diz assim. No versículo 15, o versículo anterior, os judeus se maravilharam porque Jesus não tinha estudado, ele não sabia as letras. E eles disseram assim, então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Portanto, os pontos desses versículos são, primeiro, nem Jesus nem os discípulos haviam estudado, mas eles sabiam algo do Espírito de Deus e tinham poder. Por quê? Jesus responde, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Portanto, o ensino é a palavra. Ninguém ensina sem falar. Se seremos ensinados por Deus, Deus tem que nos falar agora e nos ensinar agora a respeito do que somos, do que temos sido, para nós nos corrigirmos e sermos aperfeiçoados. Pois Jesus mesmo diz no Evangelho de Mateus, sereis perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Só seremos aperfeiçoados aprendendo com o Espírito de Deus. Bem, então Jesus diz no versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, então, se você quiser fazer a vontade de Deus, se quiser, conhecerá a respeito da doutrina, saberá que o ensinamento de Deus vem dele e que Jesus não fala dele mesmo. O problema hoje é que nas igrejas as pessoas estão pregando de si mesmas, leem a Bíblia, mas falam o que estão pensando. Observem. Assim, cada um fala e ensina o que quer, da maneira que quer e como quer. O que surge é confusão, não edificação. O que é edificação? Edificação são materiais que estão em ordem. Tijolo no seu lugar, cimento no seu lugar, ferro no seu lugar. Então vai formando a casa. O que é confusão? Quando as coisas estão amontoadas ou misturadas. É isso que há nas igrejas hoje. Uma grande mistura do ensino do homem,
com o ensino de Deus. Então vejamos o que Jesus disse no capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, o discípulo é aquele que aprende. O que é discípulo? A palavra discípulo significa aquele que aprende andando com. Então, nós aprendemos andando com Deus, porque quem é Jesus agora? Jesus agora é o Espírito que dá vida. Ele veio, por meio do Espírito Santo, trouxe tudo para nos ensinar. Então, ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, você permaneceu na palavra de quem? Qual a palavra que te chamou? Você foi para onde? Você aprendeu com quem? O discípulo é aquele que permanece na palavra de Jesus. Sair da palavra de Jesus é muito fácil. Passamos da palavra dele para a nossa. E isso é um erro que só provoca confusão e fraqueza espiritual. Então, como nós aprendermos com Deus? Por meio do Espírito de Deus. Então vamos ler Atos capítulo 2, versículo 17. Nós lemos João 8, 31 e 32. Mas antes de nós lermos Atos, vamos ler João 14, 26. E vai nos esclarecer mais sobre sermos ensinados por Deus. 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem ensinará todas as coisas a nós? O Espírito Santo, o Consolador. Está encerrado. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Mas como o Espírito Santo nos ensina? Vamos ler Atos agora, capítulo 2, versículo 17. Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, quem está dizendo isso é Pedro, logo no início em que ele abre a igreja. Deus deu ele as chaves, deu ele o Espírito, e ele abriu e ele disse: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Jovens terão visões e velhos sonharão. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Bem, então haverá profetas. Então haverá sonhos e haverá visões. Veja que o homem carnal cortou isso da igreja. Cortou o Espírito Santo da igreja e tomou o lugar dele. É por isso que todos estão divididos, colocando uns contra os outros. E os crentes estão desunidos. Por quê? Estão ouvindo outra palavra que não é Jesus que ensinou. Não é os apóstolos que ensinaram. Não é o Espírito Santo que ensinou. Jesus disse, serão todos ensinados por Deus. Aqui está Deus para ensinar por meio de profecia, visão e sonho. O que é visão e sonho? É como uma fotografia ou um filme do que nós pensamos e agimos. Assim nós vamos aprendendo quem nós somos e como nos corrigirmos, porque o Espírito Santo está em nós nos ensinando, revelando erros. Coisas espirituais só podem ser ensinadas por aquele que é o Espírito. Ele penetra todas as coisas de Deus. Portanto, essa é a maneira. Veja agora em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Então o Espírito veio. Por isso que Jesus disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém até receberem o Espírito. Não façam nada antes. O que as pessoas fazem hoje? Eles creem e no mesmo momento, antes de receberem, perceberem o revestimento de poder e o Espírito Santo, já saem a falar e ensinar. Mas não aprenderam. Como que vão ensinar sem aprender, sem ter aprendido com o Espírito? Vai ensinar o quê? Portanto, veja
o que está escrito em 1 Coríntios 14, 3. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 3. Diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O profeta fala por meio do Espírito de Deus. Lá em Atos 2,17, vimos que o Espírito de Deus ia trazer profecia, ia trazer profetas. Esse Espírito, que é santo, vai manifestar na igreja e vai falar através daqueles que ele escolhe, porque os dons são dados a quem ele quer. Ele é soberano. Ele diz que vai edificar, exortar e consolar. O que Jesus disse em João? O Consolador. Então o Consolador, ele está manifestando naquele que tem dom de profecia para edificar. O que é edificar? É unir, colocar os materiais, isto é, aqueles que são salvos como pedras vivas, como morada de Deus. A casa é a figura, a edificação é a figura. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, está dito assim sobre a edificação. Capítulo 3, versículo 10. Assim está: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, cada um veja o que está fazendo. Veja como está sendo edificado. Se é por meio do Espírito Santo, se está aprendendo por meio do Espírito ou não. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi exposto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, o Espírito habita em você. Por isso Jesus disse, serão todos ensinados por Deus. Por isso Jesus disse, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Por isso Pedro, quando abriu a igreja, a primeira coisa que ele disse é que se cumpria a profecia de Joel. O Espírito derramado ia trazer sonhos, visões e profecias. Por isso em 1 Coríntios diz, o profeta, ele edifica, exorta e consola. O Consolador veio, ele está em você. O Mestre está em você. Portanto, cuidado. Se você estiver aprendendo com o homem, que terrível. Aprenda com o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode aplicar bem em nós a palavra que ele mesmo escreveu. Ele mesmo inspirou. Jesus é o Verbo que se fez carne. O Espírito Santo trouxe tudo de Jesus para nós. Que a graça de Deus esteja contigo. Veja o que está escrito. Cuidado. Cuidado. Jesus disse, aquele que ouve e aprende. Ouve Jesus. Ouve os apóstolos. Ouve o Espírito Santo. Aprende a ouvir a voz de Deus. A voz do Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas. Cuidado com os homens. Os homens vos desviará da verdade. Lembra? Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Esse é como árvore plantada junto a ribeiros.